Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 33 a 37. Diz assim a palavra de Deus. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Vamos orar. Pai Santo, nós te somos gratos por tua palavra que é tão profunda, que é tão preciosa, que é fonte inesgotável de ensinamentos para a nossa vida. Te louvamos porque, por meio dela, o Senhor nos dirige, o Senhor nos confronta, nos mostra onde temos errado e nos guia pelo caminho eterno. Te louvamos por isso, Pai. Te pedimos que, mais uma vez, nesta manhã, o Senhor nos abençoe, abrindo a nossa mente para que possamos entender o sentido deste texto, ó Pai, que edificou os teus filhos no passado, quando pela primeira vez foi pronunciado, e que tem edificado o teu povo no decorrer da história. Ajuda-nos, Pai, a entendermos o sentido do texto e sobretudo, a aprendermos a lição e colocá-la em prática na nossa vida. Abençoa-nos com o teu Santo Espírito neste processo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos visto nos últimos sermões, Cristo aqui no Sermão do Monte está ensinando os seus discípulos sobre o verdadeiro espírito da lei. A lei havia sido deturpada, a lei havia sido distorcida pelos escribas e fariseus. E Jesus está revisitando alguns mandamentos da lei, e ele já fez isso com o mandamento de não matarás e o mandamento de não adulterarás, mostrando o espírito da lei, isto é, o sentido correto, o sentido mais profundo, mostrando que o pecado, ele não se dá apenas quando ele se torna público, quando ele vira ato, vira palavra, mas o pecado, ele se dá quando é gerado no coração já é pecado. É isso que Jesus está mostrando, que aqueles homens e mulheres não deveriam obedecer a Deus num legalismo, apenas para dizer obedeci, mas que eles deveriam obedecer a Deus por amar a Deus e por amar a lei de Deus. É nesse sentido que no comecinho do sermão Jesus disse, se a justiça de vocês não exceder a justiça dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus, porque os escribas e fariseus tinha uma justiça exterior, fabricada, apenas para homem ver. Mas a justiça que Deus requer de nós é uma justiça que vem do coração, em amor a Deus e em amor aos seus caminhos, aos seus testemunhos, à sua palavra. Dessa forma, Jesus continua ensinando os seus discípulos, e agora ele vai falar sobre os juramentos. E ele nos vai trazer pelo menos 3 lições muito importantes aqui neste trecho das suas palavras. A primeira lição que ele vai nos ensinar aqui é: não menospreze o teu próximo, não menospreze o teu semelhante, não menospreze as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Ele começa dizendo, também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O que é que Jesus estava corrigindo aqui? O que havia de errado nesta fala dos antigos? Veja o que realmente dizia a lei de Deus. Levítico 19, 11 e 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Note, o texto de Levítico fala do próximo e de Deus.
Não furtareis, não mentireis, não usareis de falsidade, nem jurareis falso. Está falando do próximo e de Deus. O que os mestres da lei estavam usando eram só partes da lei que apontavam para Deus. A ideia era, o importante é nós sermos sinceros com Deus. Com o próximo, isso é de menos importância. Tá? É isso que Jesus está corrigindo aqui. O texto inteiro vai mostrar isso. Eles faziam juramentos. Eu juro pela minha cabeça que eu vou falar a verdade, e não falavam. Eu juro por Jerusalém que eu vou cumprir isso, e não cumpriam. E aí, o todo da mensagem é: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Você não precisa jurar para ser crido. Você tem que ter uma palavra digna de aceitação. Você tem que ser verdadeiro, você tem que falar a verdade, você tem que ser franco. Este é o todo da mensagem. Mas nós podemos, para fins didáticos, começar ponto a ponto mostrando que quando eu cumpro minhas promessas, meus juramentos para com Deus, mas para com o próximo eu tenho uma vida de simulação, uma vida de meias verdades, uma vida de não cumprir aquilo que eu falo, eu estou quebrando a lei de Deus da mesma forma. É isso que Jesus está ensinando aqui. Eles estavam enfatizando só o lado de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Opa! E a parte relacionada ao próximo, ao ser humano, isso eles não estavam citando. Tá? Esse é o ponto, essa é a crítica, essa é a correção do nosso Senhor Jesus. Eles estavam distorcendo o ensino da lei, menosprezando a importância da honestidade, da verdade, no trato com o próximo. Ninguém questiona que nós devemos cumprir nossos juramentos para com Deus, mas o ponto aqui é, eles eram falsos, eles não cumpriam a sua palavra. Aliás, meus irmãos, juramentos não são proibidos. Nós temos juramentos na Bíblia inteira. As alianças, aliás, elas eram feitas em cima de juramentos, de compromissos pactuais do povo. Nós temos juramentos solenes durante a nossa vida. No casamento, as promessas que você fez de amar e manter o casamento até que a morte os separe, é um juramento. Quando você faz o batismo dos teus filhos, você faz ali um juramento. Quando você professa a fé, depois você está num juramento. Quando os homens são recebidos no oficialato, diaconato, presbiterato, vocês fazem juramentos. Então, grandes acontecimentos da nossa vida, e note que eu citei grandes acontecimentos: casamento, batismo de filhos, profissão de fé, ordenação ao oficialato. Tudo isso envolve juramentos. Diante do Senhor e diante de testemunhas, nós estamos jurando que vamos fazer a nossa parte. Então, a Bíblia ela está repleta de juramentos. O ponto aqui é que estes homens estavam no seu dia a dia fazendo juramentos menores, jurando por coisas que não eram legítimas, porque eles não tinham palavra. Eles não honravam os seus compromissos, eles eram mentirosos. Não sustentavam a própria palavra. Então, Jesus vai resgatar aqui, meus irmãos, a importância de nós honrarmos a nossa palavra nas nossas relações horizontais. Na nossa relação vertical com Deus, não precisa nem falar. Nós temos que cumprir aquilo que nós votamos, aquilo que nós juramos. Agora, o ponto é cumprir também a nossa palavra no sentido horizontal, para com as pessoas que nos rodeiam. Jesus vai resgatar aqui a importância de sermos sinceros, cumpridores da nossa palavra no trato para com as pessoas. Ora, isso é ensinado a nós em toda a Bíblia, meus irmãos. Por exemplo, o Salmo 15 que nós demos no culto. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Resposta: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. De coração fala a verdade. O Filho de Deus é aquele que tem por prática falar a verdade. Zacarias 8, 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer.
Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, Cristo resumiu a lei. A lei foi resumida, o Pentateuco, a lei foi resumida em 10 mandamentos. E Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2, que são as divisões normais dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei do Senhor. Falar a verdade é amar ao próximo, é cumprir a lei. Ser franco e sincero com as pessoas é amar ao próximo. Ser honesto nos negócios, no comércio, nas relações trabalhistas ou comerciais é amar ao próximo. Os fariseus não eram assim. Os fariseus eram enganadores, eram simuladores, falsos. E Jesus nos adverte no início do sermão que nós não devemos ser como os escribas e fariseus. A nossa justiça deve ser superior. A nossa justiça deve ser de fato uma obediência de coração. Assim, seja sincero, seja sincera, seja franco. Franqueza é algo em extinção nos nossos dias. Já repararam? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de melindres. As pessoas estão melindradas, você não pode falar com as pessoas. Como diz o popular, é o mimimi, né? As pessoas estão melindradas. Então a franqueza é uma virtude em extinção nos nossos dias. Precisamos de pessoas francas. Precisamos de pessoas que falem a verdade em amor. Você achou que eu ia dizer, fale a verdade, doa o que doer, né? Custe o que custar. Não, é falar a verdade em amor. Em amor. É falar o que tem que ser dito com jeito. Não é omitir, é falar. Mas com jeito, sem ignorância, sem rispidez. Chamar a pessoa para falar o que ela precisa ouvir. Isso está em falta, meus irmãos. São poucas as pessoas francas que dizem o que deve ser dito, que nós conhecemos nos nossos dias. Os cristãos devem ser francos. Seja verdadeiro, seja verdadeira. Não fale pelas costas de ninguém. Chame a pessoa e resolva as diferenças olho no olho. Eu tenho um amigo que é pastor e na igreja que ele pastoreava tinha uma pessoa que ficava falando mal de todo mundo. E aí uma vez essa pessoa chegou nele e falou, pastor, eu queria falar de tal pessoa. Ele, pois não, um minutinho. Ei, vem cá, chamou a pessoa. Agora você pode falar, fala na frente dela. É assim, meus irmãos. Não fique falando mal dos outros pelas costas. Se você tem problemas com alguém, chame a pessoa, seguindo o exemplo de Cristo, Mateus 18, converse com a pessoa, resolva suas diferenças. Amavelmente, falando a verdade em amor, olho no olho, como cristãos, como irmãos devem fazer. Seja honesto nos teus negócios. Não engane a ninguém. Não engane a ninguém. Não ganhe dinheiro injusto às custas da boa fé do próximo. Não ganhe dinheiro injusto. É melhor o pouco dinheiro ganhado com justiça do que o muito dinheiro ganhado com injustiça, com lucros abusivos, com monopólio, com enganação, com venda de produtos que não são autênticos, verdadeiros. É melhor você ganhar menos, mas com a consciência limpa e deitar no teu travesseiro e dormir, do que você começar a ganhar muito dinheiro com coisas que você sabe não estão corretas diante do Senhor. Seja honesto, seja justo diante de Deus. Esse é o primeiro ensino que nós temos aqui. Não menosprezes o teu próximo. Fale sempre a verdade com ele. O segundo ensino que nós temos neste texto é: não jure por aquilo que não te pertence. Não jure por aquilo que não te pertence, que não é teu, que não está no teu controle. Jesus
Continua, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. O que é que estava acontecendo aqui na época de Jesus? Os juramentos para com Deus, eles davam importância. Agora, os juramentos para com as pessoas, os compromissos menores, a gente cumpre se der. E por isso, como a palavra deles já não valia mais nada, eles ficavam jurando pelas coisas mais banais, juramentos menores, né? Então, a lógica é a seguinte: se eu juro por Deus, eu tenho que cumprir. Mas se eu juro por coisas menores para o meu próximo, aí eu cumpro se der. Eu não preciso me preocupar. E assim, como a palavra deles já não valia mais nada, eles usavam o recurso de ficar jurando por coisas menores. Não, eu juro pelo céu que eu vou cumprir a minha palavra. Eu juro pela terra que eu vou cumprir a minha palavra. E olha, eu juro por Jerusalém que eu vou cumprir a minha palavra. Eu juro pela minha cabeça. Eu posso perder a minha cabeça. Eu juro pela minha cabeça que eu vou cumprir a minha palavra. E aí Jesus vai repreendê-los mostrando que, embora essas coisas sejam menores do que jurar por Deus, ninguém se atrevia a fazer um juramento que não ia cumprir jurando por Deus. Mas Jesus mostra que essas coisas menores não são deles. Eles não têm direito em jurar por algo que não lhes pertence. Vocês não são donos do céu para jurar pelo céu. Vocês não são donos da terra para jurar pela terra. Vocês não são donos de Jerusalém para colocar Jerusalém como garantia. Vocês não são donos nem da própria cabeça para dizer para um cabelo: vire preto, vire branco. O cabelo não te obedece. Jesus está mostrando: vocês não têm domínio sobre nada. Quem são vocês para oferecer essas coisas como garantia? Então não jurem por essas coisas. Ao invés de jurar, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Ponto final. Não precisa jurar. É o nosso próximo ponto. É o nosso terceiro ensino aqui. Não quebre a tua palavra. Não quebre a tua palavra. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ora, para as pessoas acreditarem em você, você não precisa jurar. Você não precisa jurar. Você tem que ter uma palavra tão certeira de que você cumpre aquilo que você fala, que você não precisa nem assinar um papel. Se a tua palavra for digna de confiança, as pessoas vão acreditar em você. Então não precisa jurar. É isso que eles estavam fazendo, porque eles não eram verdadeiros. Aí eles precisavam ficar jurando por tudo. A tua palavra tem que ser tão certa que, se você diz que vai fazer algo, você faz, você cumpre a tua palavra. Ora, a Bíblia nos ensina a cumprir a nossa palavra. Salmo 15, no final do versículo 4, diz assim, o começo do Salmo, né? Quem habitará no teu tabernáculo? E aí a resposta no verso 4, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Agora, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não se retrata. Sabe o que significa isso? A tua palavra é tão séria, a tua palavra é tão digna, que mesmo que você perceba, depois de ter dado a tua palavra, que você vai levar um prejuízo, você não quebra a tua palavra, você assume o prejuízo. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não volta atrás. Essa é a ideia. Pastor, mesmo que eu leve prejuízo? Mesmo. A tua palavra vale mais do que o dinheiro. Então, antes de quebrar um acordo, lembre-se disso, a tua palavra vale mais do que dinheiro. O que jura com dano próprio e não se retrata. A sua palavra é mais valiosa que dinheiro. Irmãos, hoje nós vivemos em uma cultura de enganação, de trapaças, né? Uma cultura de mentira, em que a palavra não tem mais valor. No passado, um aperto de mão fechava um negócio. No passado, um aperto de mão
selava um acordo, um tratado. Hoje, aperto de mão não vale mais nada. Nós precisamos de um contrato muito bem feito, um advogado para verificar se esse contrato está bem feito, se não há nenhuma armadilha, e uma assinatura. Só que a nossa assinatura também não é crida. Você tem que levar num cartório para que o cartório diga, de fato, é a tua assinatura. É uma sociedade de desconfiança. A nossa palavra já não vale mais nada. E mesmo fazendo tudo isso, tem gente enganando as pessoas. Com o crente tem que ser diferente. Com você tem que ser diferente. Você tem que ter uma palavra que não precise de assinatura, que não precise estar no papel, em que as pessoas olhem para você e digam, se ela falou, pode confiar, ela vai falar. Se ela disse que viria, não tem nem medo, pode confiar que ela vai vir. Se ele disse que ele vai cumprir, meu amigo, descansa, aquele homem tem palavra, aquele homem vai cumprir. Os irmãos estão percebendo os tempos com falta de honra que nós temos vivido? Isso é uma questão de honra. O homem e a mulher ter uma palavra, cumprir a sua palavra, isso é honra, meus irmãos. E nós vivemos em tempos em que a honra foi jogada para o lado. Mas os crentes têm condições de fazer isso, porque a palavra não mudou, porque Cristo continua nos ensinando a cumprirmos os nossos compromissos, a valorizar a nossa palavra, a sermos homens e mulheres de uma palavra só, cumpridores dos nossos compromissos. É isso que Cristo está nos ensinando aqui. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, Eclesiastes 5, 4 e 5, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Tiago 5,12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago está aqui, obviamente, relembrando as palavras de Cristo, né? Quase que literalmente, Tiago está ensinando a mesma coisa. A nossa palavra não tem que ser garantida por contratos, assinaturas ou juras por coisas. A nossa palavra é garantida porque nós somos filhos de Deus. Quando nós dizemos sim, é sim. Quando nós dizemos não, é não. E ponto final. O que passar disso vem do maligno. É assim que Cristo termina este bloco de ensinamentos. O que passar disso vem do maligno. Por quê? Porque se você não cumpre aquilo que você fala, o teu comportamento está mais próximo do pai da mentira e do enganador, que é o diabo. Então, quando você mente, quando você trapaceia, quando você engana, quando você dissimula, quando você não cumpre o que fala, quando você age com desonestidade, você está seguindo os passos do diabo, porque ele é tudo isso. O diabo é o pai da mentira, o diabo é o enganador, o diabo é aquele que se transforma em anjo de luz para enganar. Você está seguindo os passos do diabo. E você quer se parecer com quem? Com Satanás ou com Cristo? Eu tenho certeza que você quer se parecer com Cristo. Então arrume a tua vida, arrume a tua palavra, pare de fazer desonestidades, haja com retidão em todos os teus relacionamentos. Cumpra o que você promete, seja franco, seja sincero, arrume essa área da tua vida. Concluindo, Deus nos chama para uma vida de verdade, uma vida de honestidade, uma vida de cumprimento de palavra. Nesta parte do Sermão do Monte, Cristo nos ensinou a não menosprezar o nosso próximo. Honrar nossos compromissos com Deus é tão importante quanto honrar os nossos compromissos com as pessoas. Os 10 mandamentos são divididos em 2, e as duas partes, os 10 mandamentos devem ser cumpridos. Neste trecho, Cristo nos ensinou a não jurarmos pelo que não nos pertence. A nossa credibilidade não vem de juramentos, mas vem do cumprimento cotidiano da nossa palavra. E Cristo nos ensinou a não quebrarmos a palavra.
Meus irmãos, alguns homens da Bíblia saíram de uma vida de desonestidade para uma vida de honestidade. Mateus foi um deles, cobrador de impostos, e Zaqueu. Zaqueu é explícito, né? Zaqueu inclusive admite que se ele tivesse roubado alguém, ele restituiria. Porque o normal de um cobrador de impostos era fazer o seu salário. Então, eles roubavam mesmo. Eles cobravam muito a mais para fazer o seu salário. Mas observe, dois homens que, conhecendo a Cristo, abandonaram tudo e passaram a ter uma vida de integridade, de honestidade. É assim que nós devemos fazer. Que a tua vida seja transformada, então, de tal forma que as pessoas olhem para você e vejam verdade, franqueza, sinceridade, honestidade, retidão nos negócios, cumprimento de palavra. É assim que o bom perfume de Cristo será exalado. É assim que as pessoas vão olhar para nós. Boas obras são estas e vão glorificar a Deus. É assim que no teu ambiente de trabalho, seja lá onde for que você trabalha, as pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, se ela falou, pode confiar. Se ele falou, pode confiar. É assim que na escola, irmãos, crianças e adolescentes, na escola, mesmo tendo a chance de ser desonesto, de colar da prova do amiguinho, ou de copiar um trabalho, você vai falar, esse não é o caminho da honra, esse não é o caminho de Deus, eu vou colocar no papel aquilo que eu sei. É melhor você tirar uma nota baixa na prova e tirar um 10 com Deus, do que o contrário, do que você usar de desonestidade e Deus te castigar depois. Tá? Que em todos os nossos relacionamentos, que nós cumpramos as nossas promessas. No casamento você fez promessas solenes, cumpra estas promessas. A sociedade fica falando, divorcia, seja feliz, você tem direito. É o diabo falando, cumpra os teus juramentos, trabalhe para consertar o teu casamento. Você fez um juramento solene, você fez juramentos de criar os teus filhos nos caminhos do Senhor. Cumpra este juramento. E não é só trazer na igreja, mas é durante a semana inculcar a lei de Deus na mente dos teus filhos, ao acordar, ao levantar, andando pelo caminho. A função de educação na fé dos teus filhos é tua. Cumpra este juramento. Cumpramos os nossos juramentos diante do Senhor, cumpramos as nossas palavras diante das pessoas. É assim que filhos de Deus vivem, é assim que Deus será glorificado na nossa vida. Que Ele assim nos abençoe. Amém.